Que bom estar com vocês aqui, nessa equipe maravilhosa que está fazendo esse trabalho maravilhoso, pastoral vocacional da nossa diocese. Eu sou o Padre Ovídio José Alves de Andrade, estou com 63 anos de idade. Esse ano eu completo, no dia 7 de dezembro de 2021, 38 anos de sacerdote. Sou francano, meus pais, Agostinho Alves de Andrade, agora recentemente completou 95 anos. A minha mãe, Nilda Vanini de Andrade, já faleceu em 1976, em dezembro de 76, um pouco antes da minha entrada no seminário. Tenho hoje ainda conosco, no primeiro casamento do meu pai, nós estamos hoje em 5 irmãos. Já perdi 2 irmãos, o Anselmo, morreu em 2002, o Agostinho Alves de Andrade morreu no dia 18 de julho do ano passado de Covid, os 2 irmãos mais velhos. No segundo casamento do meu pai, tem uma irmã também chamada Mara. Então hoje somos, no grupo, na família, somos 6 irmãos, 6 pessoas hoje. Bom, vamos lá, da minha história. Eu disse que eu sou francano, fui nascido e criado ali na rua Nuno Alberto, bairro do Cubatão, já região centro de Franca, uma rua paralela à Avenida Champagnat. Cresci naquele espaço. Bem próximo também da catedral, na antiga matriz. Meus avós também moravam ali na rua Júlio Cardoso, com a Saldanha Marinho. Casa até hoje existe, onde funciona a sapataria da pizza. Minha mãe nasceu naquela casa. Aquela casa foi do meu bisavô materno. Quando meu avô materno, Ovídio Vanini, adquiriu a casa do meu bisavô, quando foi para casar com a minha avó, Ângela Maria Sardarelli Vanini. Vamos lá. Eu falo que eu tenho uma história muito bonita, desde a minha infância, tanto da parte materna como da parte paterna. Meus avós paternos, José Evangelista de Andrade e Ângela Maria de Andrade, Melhor, Maria Laura Queiroz de Andrade, a minha avó paterna. A minha avó paterna, a história conta que ela pensou em ser religiosa, ser freira. Depois acabou casando com meu avô paterno, e o desejo dela sempre foi ter um filho padre. Por toda a vida ela rezou nessa intenção, ter um filho na família padre, sacerdote. O meu pai chegou até pensar que ele seria esse filho, Agostinho, seria esse filho que seria o padre na família, minha avó pensava nele também. Mas isso não aconteceu. Eu tive também um outro primo, que também foi seminarista, da parte paterna, e também não chegou ao sacerdócio, e esse meu primo falecido já também. Mas quando eu fiz 7 anos de idade, quando eu fiz primeira comunhão, antiga matriz, hoje catedral, eu tive a oportunidade de ser muito bem acolhido. Na época, o padre que fez primeira comunhão foi o Frei José Pinto Ribeiro. E já existia também ali as irmãs do Colégio Lourdes, as irmãs de São José de Chambéry, que já tinham um trabalho que mais tarde foi conhecido como Colmeia e hoje conhecido como CEPROL. Eu fiz parte daquele primeiro grupo de crianças, com 7 anos de idade, já a participar com as irmãs. Eu fiz primeira comunhão e comecei a participar com as irmãs ali no colégio. Também é bom destacar que eu participei com as irmãs, lá no início, aos 7 anos, 8 anos, 9 anos de idade, o trabalho social que elas desenvolviam na Vila Europa. Eu ia com as irmãs todos os domingos. Ou seja, eu fiz a primeira comunhão na antiga matriz, hoje catedral. Depois eu participava da missa na capela do Colégio Champagnat, E depois eu ia com as irmãs. Eu cresci nesse ambiente religioso, de um lado materno, do outro lado paterno, sempre rezando, família muito participativa na vida. Cresci nessa formação. Aos 13 anos, comecei a trabalhar. Ou melhor, um pouco antes. Aos 11 anos de idade, os irmãos maristas influenciando muito na minha vida. Eu já queria ser marista, queria ser irmão marista. O meu pai, que na certa forma falou, não está na hora ainda de você pensar, você é muito novo, não é hora de você pensar em ir para uma congregação religiosa, formação religiosa. Aos 13 anos eu comecei a trabalhar. E ao mesmo tempo eu comecei a participar de grupo de jovem naquela época. Saí lá de baixo, perto de Champagnat, para frequentar lá na capelinha. Na época o padre em destaque aqui, evidência no meio do mundo de juventude, era o padre Fonta, o Frei Fontanella. E eu cresci nesse ambiente também, dentro da vida da comunidade de fé, de igreja.
Tão cedo eu já comecei a participar da coordenação diocesana da Pastoral de Juventude de Franca, na articulação dos grupos de jovens de Franca. Ou seja, eu como adolescente, com 14 anos, com 15 anos, eu já fazia parte desse grupo de coordenação diocesana de Pastoral de Juventude. Isso seguiu, né? Caminhei participando, até mesmo já quase próximo do meu tempo de seminarista. Vivi nesse grupo de jovens inserido na vida de comunidade. Trabalhando, conforme eu disse, comecei a trabalhar muito cedo. E o trabalho que eu desenvolvia, trabalhei numa fábrica, fiquei muito feliz com aquele que foi meu patrão. Sou grato a esse homem, sou José Fernandes, que com ele aprendi muito ligado à parte administrativa. Tanto é que quando eu saí, foi uma decisão muito difícil para mim ir para o seminário. Por quê? Eu ganhava muito bem. Eu ganhava muito bem mesmo. Eu era um jovem com 17 anos, 18 anos, que não seria hoje correspondente a quase que 3 salários mínimos. Vocês imaginam quanto que foi para mim uma decisão de renunciar àquele trabalho, renunciar àquele salário. Pensava também em assumir uma vida empresarial e tudo mais. Enfim, mas começou a bater muito forte essa questão também na minha vida na igreja, na minha vida de comunidade. Cheguei a namorar, tive um namoro muito sério. E nesse período, vamos aí dizer, que eu estava participando de grupo de jovens, participando de liderança no setor de juventude de Franca, na época falava Pastoral de Juventude, tá? De Franca, trabalhando, eu também comecei a me questionar. Até que um dia, voltando para almoçar em casa, na hora do almoço, eu saí da fábrica, fui até o serviço, eu digo que o serviço está na minha casa para almoçar, minha mãe disse assim: Vidinho, eu era conhecido por Vidinho, chegou uma carta aqui para você, não sei que carta é aquela. Eu abri a carta, eu me lembro direitinho como fosse hoje. A hora que eu comecei a ler a carta, minha mãe estava até guardando umas coisas no armário da cozinha, ela disse assim: Vidinho, você não vai ser padre? Eu achei estranho a minha mãe falar aquilo para mim, diante daquela carta que havia chegado para mim, no meu nome. E me chamou a atenção que a carta tinha vindo de Itaici, para participar de um encontro em Itaici. O que eu fiz? A primeira coisa, eu fiquei preocupado. Que carta é essa? Quem mandou meu nome? De onde que é isso aqui? Né? Imediatamente, na minha oportunidade que eu tive, eu procurei pelo Fonta, que era o padre do qual eu participava na capelinha. Ele disse assim: olha, Ovídio, eu acho que você tem que conversar com o Dom Diógenes. Dom Diógenes que vai autorizar, vai falar, vai indicar você para ir nesse encontro lá em Itaici. Eu fui. Quando cheguei, o Dom Diógenes leu aquela carta, ele disse assim: Ovídio, você não vai ser padre? Eu fiquei preocupado, mas a segunda vez que eu escuto essa palavra, eu questionava um pouco comigo isso, sabe? Eu tinha uma vida social, participativa na vida da igreja, eu era sempre muito comunicativo, sempre atuei também no mundo do trabalho com os pobres, desde a minha criança, do meu tempo de infância, juventude, tá? E aí eu escutei isso do padre, do Dom Diógenes. Fiquei com aquilo intrigado. E eu não era ligado à catedral. Na época, na catedral, era o pároco, na época era o padre José Alberto Peron. Falei, mas como é que eu vou conversar com ele? Eu não tenho convivência. Eu voltei lá no Fonta. O Fonta, nem comentei nada que o Dom Diógenes havia dito isso para mim, porque você não vai ser padre. O Fonta disse assim: Ovídio, você não vai ser padre? Falei, peraí, em tão poucos momentos, 3 pessoas dirigem a mim e falam isso para mim. Resumindo, eu tinha que tomar uma decisão se eu iria ou não para aquele encontro, lá em Itaici. Até que depois, conversando com o seminarista da capelinha, o Talma, na época, ele disse assim uma frase: Ovídio, Deus fala através dos acontecimentos. Aí isso bateu muito forte na minha vida, foi quando então, conversando com o Fonta, que era o meu diretor espiritual, eu comecei a participar dos encontros vocacionais, tanto agustiniano. Ele me orientou a procurar os padres diocesanos naquela época, para participar. Eu ia para Ribeirão Preto nos encontros vocacional, que era em Ribeirão Preto com o padre João Ripoli. Cheguei a participar de encontro vocacional franciscano. Enfim, eu me identifiquei mesmo com o trabalho vocacional diocesano e foi ali que eu tomei uma decisão. Foi um momento que eu tinha que escolher, né? E ao mesmo tempo, da parte da minha mãe, que sempre me apoiava, estava do meu lado, né? Mãe materna. E também meus avós paternos, sempre me apoiando com relação à vocação. A minha avó, então, quando soube que eu ia para o seminário, a minha avó paterna, ela ficou com um encanto tremendo, aquela decisão que ela sempre rezou para ter um filho padre. Depois pelejou com o neto, né? E acabou sendo eu aquele que estava do lado dela anunciando que ia para o seminário. Minha mãe morreu no dia 6 de dezembro de 76,
Eu entrei no seminário, cheguei no seminário no dia 24 de fevereiro de 77. Minha mãe já sabia que eu ia para o seminário quando ela veio a falecer. Ali começamos a nossa vida em Ribeirão Preto, em 1977. Eu digo a vocês, foi uma experiência muito rica, porque veio muito ao encontro daquilo tudo que eu já vivia na minha juventude, no setor de juventude franca, né? Que era vivenciar os documentos da igreja. Eu me lembro direitinho que na Pastoral de Juventude, a gente estudou muito aqui o documento de Medellín, que já falava naquela época de opção preferencial pelos pobres, né? Então tinha um trabalho, vivia essa experiência com os pobres muito intenso. Depois cheguei no seminário, logo em 78 aconteceu o Puebla. A gente debruçou em cima daquele documento, tanto no documento preparatório como no documento conclusivo, né? E veio mais uma vez a opção preferencial pelos pobres, a opção pelos jovens, né? Então aquilo me ajudou muito. E eu deixei o serviço. Naquele mesmo ano que eu deixei o serviço, meu patrão colocou 3 pessoas no meu lugar. E para substituir o que eu fazia, o meu salário dividiu em 3, e no mês de julho, que foi das férias, eu ainda fui trabalhar na fábrica, que ele me chamou, tá? Para refazer o serviço todo que os 3 meninos não deram conta de fazer. Para mim foi muito importante. Ele me custeou, ele me ajudou, ele me valorizou, e eu senti também importante aquilo na minha vida. Então eu estava tomando uma decisão na minha história, continuando a assumir a vivência minha de seminarista. Então logo eu entrei no seminário, eu tive a oportunidade de trabalhar como pastoral vocacional em Santo Antônio da Alegria, que pertence à Diocese de Ribeirão Preto, acompanhando o padre professor nosso. Depois eu fui trabalhar em Igarapava. A paróquia de hoje, Aramina e Buritizal, pertencia à paróquia de Igarapava. Eu vi essa experiência muito rica na minha vida com os padres agustinianos lá em Igarapava. Nesse tempo que eu atuava em Aramina e Buritizal. Morava, dormia na sacristia da igreja de Aramina, Buritizal já tinha uma condição melhor. Foi uma riqueza muito grande para a minha vida. Depois, continuando a minha participação, fiz filosofia, teologia em Ribeirão Preto. Quando já estava no 2º ano de teologia, eu tive um envolvimento muito grande lá em Ribeirão Preto com a nossa professora Sueli Daione, que tinha um trabalho lá com a Casa das Mangueiras, com os adolescentes, com os meninos de rua. Então, havia uma coisa muito forte dentro de mim, eu conhecer aquela experiência lá em Ribeirão Preto, e aí foi quando eu conheci alguma coisa também ligada à Pastoral do Menor. Quando chegou em 82, eu fui até São Paulo, comecei a participar das semanas ecumênicas ligadas à criança e adolescente, na busca dos direitos e tudo mais. Aí nesse período, depois eu fui trabalhar como seminarista, uma experiência que foi muito rica na minha vida também, na comunidade São José Operário, hoje Capela São José Operário. Fruto de um trabalho que a professora Ione, né, que estava pedindo para mim, e a professora Sueli, eu comecei um trabalho naquela periferia, hoje, um bairro grande, ali o bairro Vila Escarabuce, ali era fim de linha, era o destino ponto final do ônibus. Comecei um trabalho numa casa, debaixo de um poste, uma novena de Natal, tem uma história muito rica. A gente viveu ali, depois chegou o padre Toninho, que a gente foi morar, fui morar no bairro com ele, moramos no fundo de uma casa, né? Aquela experiência ali na Vila Escarabuce. Depois mudamos dessa casa para uma esquina também, na Avenida Santa Cruz, com a Ângela Maria de Lourdes Amo Duval, a rua que a gente morou ali no bairro. Uma experiência muito rica na minha vida. Depois eu fui trabalhar em Pedregulho, Rifaina e Estreito, com o padre Paulo. Até quando chegou o meu diaconato, isso em 83. No dia 21 de abril de 83, eu fui ordenado diácono, pelo Dom Diógenes, e depois do meu diaconato eu fui trabalhar em Sales Oliveira e no Poranga, com o padre Franco. Uma experiência muito rica também na minha vida, que eu tive de convivência com eles lá. Me ordenei sacerdote no dia 7 de dezembro de 83, como já havia dito. Fiquei 1 ano e 3 meses na catedral. Na época era o padre Oswaldo, o padre Zé Geraldo e eu, nós 3 na catedral. Também foi uma riqueza muito grande. Ali eu já estava trabalhando com os meninos na praça, os meninos de rua, comecei todo um trabalho de pastoral do menor, já vinha desenvolvendo esse trabalho. Já fui chamado também por Dom Diógenes a acompanhar o movimento do Cursilho de Cristandade de Franca, que eu fiquei por 19 anos como diretor espiritual. Fiquei também responsável da campanha da Fraternidade de Franca, se eu não estou enganado, acho que 5 ou 6 anos seguidos, tá? Acompanhando como padre responsável da campanha da Fraternidade de Franca, a Diocese de Franca. E ali inserido no trabalho social da pastoral que eu comecei, depois, além desse trabalho, fiquei responsável também, Dom Jorge me nomeou como pároco
padre responsável das pastorais sociais da nossa diocese, que eu fiquei por um bom tempo. E dali, quando foi em março de 85, o Dom Diógenes me encaminhou para a paróquia São Sebastião, que por lá fiquei por 32 anos. Uma experiência muito rica. Eu falo que eu aprendi a ser padre naquela paróquia, além dos vários trabalhos que eu vinha desenvolvendo com a Pastoral do Menor. Depois eu fiquei também responsável, a partir do ano 2000, como coordenador da Pastoral do Menor no Regional Sul 1, no estado de São Paulo. Depois também responsável da Pastoral do Menor na região Sudeste, que ainda estou até hoje. Mas nesse tempo de espaço, eu pude trabalhar com a Legião de Maria, nossa diocese, as pastorais sociais, conforme eu disse para vocês. Trabalhamos também, na época, a Pastoral da Cidadania. Tinha um trabalho muito rico também com os vários trabalhos sociais. Aí envolveu também as outras pastorais ligadas à área social. Trabalhei com a Pastoral Operária que existiu na nossa cidade também. Enfim, eu tive uma ligação muito grande nesse espaço. E outra coisa que eu não posso deixar de falar, a minha vivência no altar. Eu falo que tudo isso que eu vivi, tudo isso que eu comentei com vocês, eu sempre colocava o ponto-chave da minha vida, da minha história, na Eucaristia. Eu acho que a celebração eucarística na minha vida sempre foi o ápice de cada dia, de cada momento da minha história. Cada acontecimento que eu vivia, cada situação que eu estava passando, cada situação de dor que eu também experimentei, eu sempre colocava no altar as dores e as alegrias. Eu acho que foi o que mais me sustentou nessa caminhada que eu posso dizer para vocês. A minha experiência de colocar a minha vida social, envolvida com os trabalhos sociais, a minha vida participativa dos vários eventos que eu tive a oportunidade de participar, porque essas ações todas das quais eu estava inserido, eu tive muitas oportunidades de participar de muitas reuniões a nível de CNBB estadual, a nível de CNBB nacional, de articulação nacional de pastorais. Eu cresci muito, tá? Então, é uma realidade assim que eu só sou grato a Deus por tudo que eu vivi. Depois, agora em 2017, Dom Paulo me encaminhou aqui para a Paróquia Sagrado do Coração de Jesus, que eu aprendi muito com esse povo aqui também. É uma área muito grande, tá? Eu falo que a paróquia aqui corresponde a 5 São Sebastião em área geográfica, bem como de número de pessoas. Nesse espaço de tempo também não deixei de atender a Pastoral do Menor, graças a Deus. Eu falo que é uma coisa que nasceu lá na minha infância, meus 7 anos de idade. A minha juventude também me ajudou a tomar decisões. O meu período de seminário também me ajudou muito nessa decisão de trabalhos sociais com os mais vulneráveis, com os mais pobres. A própria orientação da igreja, eu sempre me bebi muito da doutrina social da igreja, eu sempre me fundamentei muito nisso, que vem me ajudando e tem me ajudado nas minhas articulações. E hoje, a Pastoral do Menor, que eu falo que a paróquia, a minha vida pastoral de pároco, minha vida de pastoral do menor, é o meu coração, é a minha vida. E eu agradeço muito, porque a cada dia, a cada momento, eu coloco isso no altar. Como que o altar é abençoado para mim. Então você que me ouve hoje, você que está me ouvindo, aí jovem, olha, vale a pena. Eu digo a você que vale a pena mesmo ser padre. São 38 anos bem vividos no sacerdócio, na minha vida de oração, na minha vida de entrega, de dedicação. Olha, eu tinha muito a partilhar com vocês, mas olha, ouça o teu coração e deixa Deus falar também para você. E fique atento aos sinais, porque Deus fala através dos acontecimentos, como falou comigo e assim me chamou para o sacerdócio. No dia da minha ordenação sacerdotal, no dia 7 de dezembro de 1983, eu cheguei às 8 horas da manhã lá na casa da minha avó, mãe do meu pai. Aquela que eu disse para vocês que ela rezou a vida inteira para ter um filho padre, um neto padre. E no finzinho da vida da minha avó, ela estava esclerosada. Na época falava esclerosada, hoje é o nosso Alzheimer que a gente conhece. Naquela época já não conhecia mais os filhos, não conhecia mais os netos. Ela já levava uma vida assim, posso dizer, como é que te falei? Sem conhecer ninguém, tá? E eu cheguei na casa dela, meu coração foi de contar para ela que era o dia da minha ordenação sacerdotal. Dia 7 de dezembro de 83, às 8 horas da manhã. Quando eu cheguei, oi, Vidinho, você está aqui? Quanto tempo que eu não te vejo? A hora que ela me tratou pelo nome, eu fiquei surpreso. Fiquei muito surpreso da minha avó me tratar pelo nome, perguntar pelo meu pai, perguntar pela minha mãe, citando os nomes dos meus irmãos. As minhas tias, que ela nem mais conhecia, tratava as tias pelo nome, que ela não conhecia por causa do Alzheimer dela. Falei, vó, vim trazer uma notícia para a senhora, hoje é o dia da minha ordenação sacerdotal. Gente, vocês não fazem ideia. Desculpa.
a alegria da minha avó, naquele momento. Ela ajoelhou, caiu de joelho na minha frente, estendeu os braços agradecendo a Deus. Ela dizia assim: Deus ouviu minhas preces no fim da minha vida. Ela passou o dia inteiro cantando, louvando a Deus. Ela saiu do portão da casa dela, foi bater casa por casa ali dos vizinhos para contar para todo mundo que Deus ouviu as orações dela. Ou seja, ela a vida inteira quis ter alguém na família padre. E quando foi às 6, ela já queria ir para a catedral. Ela já queria ficar lá esperando o momento da minha ordenação. Quando foi 6, ela tomou banho, ela se arrumou, ela escolheu a melhor roupa dela. As minhas tias ficaram até surpresas disso que aconteceu. E quando deu 6 horas da tarde, ela apagou de novo. Ela voltou a ser aquela vozinha que não conhecia mais ninguém. Tá? Então Deus deu, eu falo que Deus deu para ela, naquele dia, uma bênção muito grande. Que para mim também é significativo, sabe? Eu acho assim, o quanto que rezar pelas vocações. Então aproveito e falo para você também, olha, reze. Às vezes a gente fala assim, eu quero que o filho dos outros vai ser padre, mas eu não quero que o meu filho vai ser padre, que a minha filha vai ser freira. Não, reze. Olha, gente, eu vou dizer mais, eu agradeço a Deus, eu não tenho filhos, eu não tenho esposa, mas Deus me deu tantos pais, tantas mães, tantas pessoas da minha vida que são meus filhos, que eu falo assim, de coração. Eu renunciei a tantas coisas, renunciei a uma vida profissional, mas Deus me dá muito mais do que muitos aí têm certeza. Eu sou um homem abençoado, graciado por Deus, fruto de alguém que rezou. Reze pelas vocações. Tenho certeza que Deus vai ouvir seu clamor também. Deus te abençoe.